Bom dia, irmãos. Feliz sábado. Deus é bom e em todo o tempo. Alegrei-me quando me disseram. Amém. É um privilégio, nós estamos aqui realmente na casa do Senhor para partilharmos da sua palavra. E durante a semana, como disse o irmão Rai, nós estudamos a lição número 3. Quem estudou a lição durante a semana? Quais são as pessoas que estudaram a lição durante a semana? Amém. Deus seja louvado que a maioria tem estudado a lição desta semana. Como nós sabemos, ninguém vem aqui à frente passar a lição. Como diz o nome, a pessoa modera a lição. E a gente vem fazer um resumo daquilo que nós estudamos durante a semana. E nós sabemos que a escola sabatina é o coração da igreja. A escola sabatina é aquele momento em que todos nós temos a oportunidade de partilhar aquilo que estudamos durante a semana. Um culto, vem alguém aqui à frente, vem falando, faz um sermão, e nós apenas escutamos. Porque num culto as pessoas não podem intervir. Mas nesse momento é o momento da escola sabatina. É o momento que todos têm a oportunidade de falar. Por isso, eu convido os irmãos a participarem, a partilharem aquilo que estudaram durante a semana. Vamos então abrir as nossas Bíblias no livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 10, que é o versuário do estudo da lição desta semana. Não sei se há condições de alguém chegar ao microfone, algum irmão, para ler este versuário. Alguém levanta a mão para ler o versuário. Estamos na escola sabatina, irmão, vamos nos envolver, vamos participar. Malaquias 3,10 diz o seguinte: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Amém. Obrigado, irmã Patrícia. Esta semana nós estudamos a lição número 3, que tem o título O Contrato do Dízimo, ou o Pacto do Dízimo, podemos assim dizer também. E a lição do sábado faz-nos uma introdução que nos conta a história de Abraão. Abraão estava juntamente com a sua família, o seu sobrinho, a sua mulher, os seus criados. Mas chegou a uma certa altura, houve um problema entre o criado dele e o criado dos seus sobrinhos. Então, infelizmente, Abraão e Ló tinham que se separar. E Ló foi para um lado e Abraão foi para o outro lado. E nós conhecemos a história, sabemos que a irmã lá embaixo pede para minimizar o som. Não é possível? Ok, dando continuidade, podemos ver que Abraão foi para um lado e o seu sobrinho Ló foi para o outro lado. E Ló foi para Sodoma. E acontece que houve uma grande guerra entre vários reis e, infelizmente, o seu sobrinho foi capturado. O sobrinho de Abraão, o Ló, foi capturado. Mas é incrível que estavam 5 reis a lutar, mas Ló disse, não, como é possível prender ao meu sobrinho Ló? Abraão reuniu os seus tropas, podemos dizer, os seus melhores tropas, os seus tropas da elite, e disseram, não, nós vamos com o poder de Deus, nós vamos resgatar o meu sobrinho Ló. E eles foram, com o poder de Deus, conseguiram resgatar o seu sobrinho Ló. Acontece que esse resgate foi um resgate muito famoso. E as pessoas ouviram sobre esse relato. Então, o rei de Sodoma ficou tão grato pelo resgate, porque nós sabemos que esse resgate não se estendeu apenas a Ló, né? Porque os outros que estavam presos também foram resgatados
nesse grande resgate que Abraão realizou com os seus homens para trazer de volta o seu sobrinho Ló. Então o rei de Sodoma ficou tão grato pelo resgate que ofereceu a Abraão todo o despojo da guerra. Ouro, vacas, tudo aquilo que eles trouxeram da guerra, o rei de Sodoma ofereceu a Abraão. Mas acontece que Abraão não aceitou. Ele recusou a oferta e ele deu o dízimo de tudo que tinha ao Melquisedeque, o rei. E nós podemos ver que a lição nessa introdução nos diz que depois dessa experiência que Abraão teve, o Senhor disse a Abraão, está no livro de Gênesis, capítulo 15, versículo 1. Deus diz a Abraão, não temas, Abraão, eu sou teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Com esse efeito, a lição nos diz que Deus estava a dizer a Abraão para ele não preocupar, porque Deus seria o protetor de Abraão e Deus iria prover para Abraão. E a irmã Ellen White, no seu livro Testemunho para a Igreja, ela diz, requeria-se que os homens oferecessem dádivas a Deus com intuitos religiosos, antes mesmo que um sistema definido fosse dado a Moisés, já desde os dias de Adão. Então, nessa introdução, a lição vem nos mostrar aonde começou, a menos que a Bíblia tenha relato, da primeira cena do que era dizimar. Então, irmãos, nesta lição que nós estudamos essa semana, eu tentei fazer um resumo. Nós podemos dividir 5 perguntas que nós podemos responder e sair esclarecidos dessa lição. Primeiro, qual é a quantia do dízimo? Ou seja, quanto que nós devemos devolver dos dízimos e oferta? Segunda pergunta, qual deve ser o local da entrega do dízimo? Terceira pergunta, qual é o objetivo? Peço desculpa. Qual é o princípio envolvido no ato de dizimar? Quarta pergunta, qual é o propósito do dízimo? Quinta pergunta, como devemos dizimar? Será que é com o nosso salário líquido ou é com o nosso salário bruto? Se nós respondermos essas perguntas, nós temos a lição resumida. Por isso, nós vemos que logo a seguir a lição nos diz, o dízimo equivale a quanto? Ao 10%? 10%? Mas o que é isso na prática? 10%. A lição nos diz que o dicionário define dízimo como a 10ª parte, né, de algo. E dizimar é simplesmente devolver 10% do nosso rendimento a Deus. Mas agora eu quero a participação dos irmãos. Qual é a quantia que nós devemos dar dízimo? Na prática, porque nós podemos dizer 10%, mas o que é 10%? Como é que isso se reflete na prática? Vamos participar, irmãos. Tem ali um irmão terra, depois tem ali o irmão a seguir. O que é que equivale a 1/10, ou seja, ao 10%? Na prática, irmão, vamos colocar essa pergunta e a resposta na prática para as pessoas perceberem o que é o 10%. Sim, primeiramente, ao que toca a respeito a este estudo, o que eu tenho aprendido, quero falar de mim mesmo a respeito disso, que eu já aprendi em muitos seminários da nossa igreja, a respeito da 10ª parte do dízimo, que nós temos que tirar. Agora, o que eu quero falar aqui é o seguinte, pelo menos no meu caso, aquilo que eu aprendi a respeito do dízimo, eu, por exemplo, se tenho, tenho 1.000 euros de ordenado. Exatamente, era isso, exemplos práticos. Exemplos práticos. Se tem 1.000 euros ordenado, eu, por princípio, manda que tem que tirar 100 euros. Mas isso agora vai ver com minha consciência para com Deus. Eu posso tirar muito mais. E agora, e outra coisa que eu aprendi, que muitas pessoas, não sei se isso hoje em dia é ensinado na igreja, que, por exemplo, durante o mês, se um irmão ou uma irmã, por exemplo, alguém oferecer 20 euros
Por exemplo, estou andando a alteira há muito tempo, está aí 20 euros. Eu, na minha mentalidade, Deus já tem 10% nesse dinheiro que ofereceram a mim. Está a perceber? Por exemplo, se eu se dou 1.000 euros, tiro 100 euros para dar o dízimo, e durante 10 semanas, se alguém ofereceu 20 ou 30 euros, eu não tirei daquela parte que pertence a Deus, essa oferta de 100 euros que eu tirei, para Deus já não é considerado o dízimo. É uma oferta. E se é uma oferta, moralmente, dentro da Escritura, eu estou a roubar do Senhor. Obrigado, irmão Terra. Passa o microfone ao irmão aqui à frente. Vamos ser breves para nós conseguirmos responder essas perguntas todas nessa lição. Bom dia, igreja. Bom dia. Sim, quase que o irmão Terra já respondeu a parte que eu tinha para dizer. É a seguinte, conforme ele iniciou, os 10% corresponde, por exemplo, eu tenho 1.000 euros, eu tiro os 100 euros de dízimo, mas pronto, aqui falta a oferta. Nós também temos que dar a nossa oferta, que é uma medida equivalente ao dízimo, ou mais. Obrigado. Irmã Miriam. Bom dia, irmãos. Bom dia, irmão. Eu queria também dar o meu parecer sobre o que é 10ª parte. É você pegar o produto que tens em mão e dividir em 10 partes iguais. Então, a primeira parte tu separas. Isso é o dízimo. É a 10ª parte. Tem que ser dividido em partes iguais. Agora, para quem trabalha na agricultura ou para quem tem pecuária, coisa assim de gênero, como é que vai calcular a 10ª parte? Exatamente. Exatamente. Se a minha galinha pôs 10 ovos, então eu vou tirar um ovo, é o dízimo. Eu vou trazer o ovo aqui para a igreja. Já não estamos a receber ovos, né? Eu posso pegar o ovo que deu na segunda, o ovo da terça, que a galinha pôs na terça, o ovo que pôs na quarta, e fazer uma certa quantidade do ovo, vender e devolver o dízimo da galinha. E para quem também é agricultor é a mesma coisa. No tempo do meu pai, ele fazia 10 canteiros, ou 10 tumbas. A primeira tumba é dízimo, as outras 9 eram para ele. Era a forma de nós dizimarmos. Obrigado, irmã Miriam. Não sei se perceberam, tá a ser claro para todos? Mas o irmão, e a seguir vamos avançar para nós ganharmos tempo. Ok. E muitas das vezes, naquilo que toca ao dízimo, nós às vezes tiramos de forma que nos agrada. Por quê? Eu ganho 1.000 euros e eu tenho que fazer as contas. Eu sei que eu tenho que tirar 10% sim, mas eu tenho que fazer as contas nesse 1.000 euros, aquilo que eu gastei. Às vezes nós tiramos algo que não compensa aquilo que nós fizemos. E Deus pede-nos, por que essa lição veio? Porque nós precisamos de nos reconciliar com Deus. Porque muitas das vezes eu ganho 1.000 euros e Deus fica a última pessoa a tirar o dízimo. Nós fazemos as nossas coisas primeiro, aquilo que resta que nós devolvemos a Deus. Isso é errado. Obrigado, irmão. Ou seja, deve ser a primeira coisa que nós devemos fazer. E nós vemos que a lição também nos deixa uma pergunta. Diz para nós lermos o livro de Gênesis 28, 13 e 14, e nos diz o que prometeu Deus fazer por Jacó e qual foi a resposta de Jacó a Deus. Vamos abrir no livro de Gênesis, capítulo 28, versículo 13 e 14. Gênesis capítulo 28, versículo 13 e 14. Diz a palavra do Senhor. Não sei se todos já abriram. Posso ler? Diz a palavra do Senhor. E eis que o Senhor estava perto dele e disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, seu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora você está deitado, eu darei a você e a sua descendência. Verso 14. A sua descendência será como o pó da terra. Você se estenderá para o oeste e para o leste, para o norte e para o sul. Em você, a sua descendência, serão benditas todas as famílias da terra. Nós podemos ver agora também no versículo 20 a 22.
Jacó fez também um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nessa jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa para vestir, no versículo 21, de maneira que eu volte em paz para a casa do meu pai, então o Senhor será o meu Deus. Verso 22, e a pedra que pus como coluna será a casa de Deus. Prestem atenção. E de tudo o que me concederes, certamente farei o quê? Darei o dízimo. Ou seja, as respostas que vocês estavam aqui a dar, daquela 10ª parte, Abraão disse que tudo aquilo que Deus iria dar para ele iria tirar a 10ª parte para devolver a Deus. Vamos seguir a nossa lição com a seguinte pergunta: onde fica a casa do tesouro? Mas antes, acho que o pastor quer comentar a lição. Bom dia aos queridos irmãos e irmãs e quem está lá em casa também. Eu quero reforçar o sentido primeiro do dízimo, ou seja, já que foi falado, mas quero completar. O dízimo, quando eu sou confrontado com o dízimo, eu estou na presença de Deus e eu tenho que responder à pergunta: quem é Deus para mim na minha vida do dia a dia, na minha vida prática? E quando é apresentado perante o meu coração e o meu pensamento o princípio do dízimo, esse princípio, ele faz-me aproximar de Deus como o soberano de todo o universo e também o meu soberano, o meu Senhor, e que me dá o privilégio de ser o meu sócio, o meu sócio. Eu reconheço que eu existo pela graça de Deus. Eu reconheço que eu tenho força ou tenho oportunidades que Deus me dá para trabalhar e para ter um sustento, para ter um rendimento. Eu reconheço que é Deus que me protege, que é Deus que me abençoa, que é Deus que permita que eu possa trabalhar, que é Deus que permita que eu possa ter um ordenado. E ao assumir que Deus é o meu sócio, então Deus diz que a parte dele são os 10% dos meus rendimentos, o dízimo. É a parte do sócio, é a parte de Deus. Então, quando eu tenho um rendimento, seja ele qual for, quando eu tenho um rendimento, eu reconheço que Deus, o meu sócio, me abençoou. E porque Deus me abençoou, o meu sócio, eu vou devolver-lhe, porque não é minha, eu vou devolver-lhe a parte dele, eu não vou pagar. Eu vou devolver, porque é a parte dele, porque esses 10% pertencem-lhe, é a parte dele. Se eu ficar com essa parte, diz a Bíblia que eu estou a roubar a Deus. Porquê? Porque estou a ficar com uma parte que não me pertence. Uma parte que pertence ao meu sócio, pertence a Deus. E por essa razão, é com alegria que eu devolvo essa parte que é de Deus, porque ele é o meu sócio. Que é a 10ª parte. Que é a 10ª parte, que é o dízimo. E alguns, por exemplo, é interessante a história de Colgate. Vocês já ouviram falar Colgate? O que é? Colgate faz-vos pensar em quê? Quando eu digo Colgate. Pasta de dentes, é verdade. A pasta de dentes. E então, o Colgate, o primeiro da empresa, ele trabalhava para uma fábrica de sabonetes. E ele era ele não era adventista, mas ele era um cristão fiel a Deus e fiel ao dízimo. Ele fez um pacto com Deus naquele trabalho da fábrica de sabonetes que, se Deus o abençoasse, ele iria ser sempre fiel. E foi sempre fiel. E o patrão viu que este era um empregado mais digno de confiança. Era aquele que estava lá primeiro de todos, era aquele que se esforçava, era aquele que era honesto, era aquele que era diferente de todos os outros. E o patrão fez uma amizade com ele. E nessa amizade, depois, o patrão, quando morreu, não tinha herdeiros e passou aquela fábrica de sabonetes para o Colgate. E o Colgate, ele agradeceu a Deus e disse: meu Deus, tu tens sido bom para mim, eu tenho sido fiel no dízimo, tu tens sido fiel nas tuas promessas, eu vou-te entregar um segundo dízimo. E começou a entregar um segundo dízimo. E ele transformou a empresa dele, que era de sabonetes,
ele começou a produzir outros materiais, outros produtos, como por exemplo a pasta de dentes. E foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, foi começando a construir empresas no mundo, e ele ia sempre acrescentando mais outro dízimo. E já estava com 3 dízimos, e 4 dízimos, e 5 dízimos para Deus. No final da vida dele, é claro que ele tinha muitas empresas, é claro que ele recebia muito dinheiro, é verdade. No final da vida dele, ele ficava com 10% para ele e dava 90% como dízimo a Deus, para agradecer a Deus a forma como Deus o tinha abençoado. Não era adventista, mas seguia o princípio bíblico do dízimo. Aqui nós vemos Jacó, que faz o mesmo pacto com Deus. Se tu me abençoares, e quando nós trabalhamos, Deus está a nos abençoar. Quando nós trabalhamos, Deus está a ser fiel com a parte dele. Quando nós não trabalhamos, nós pedimos a Deus que nos ajude de uma forma milagrosa a dar-nos o pão nosso de cada dia. E acreditamos que Deus é fiel com a sua promessa na mesma, mas não temos dízimo para dar porque não temos rendimento. Mas quando temos rendimento, cumprimos a nossa parte do pacto com Deus, visto que Deus nos abençoou com o trabalho, com o rendimento, e nós entregamos-lhe, devolvemos-lhe a parte dele, que é o dízimo. Obrigado, pastor, e também pela experiência que nos contou do senhor Colgate. Irmão Gesimiel. Bom dia, irmãos. Gostaria só de, se calhar, acrescentar algo que foi dito há pouco, não é? Que foi o exemplo que foi dado pelo nosso irmão de alguém que recebe 1000 euros e devolve fielmente a sua parte, 10% a Deus. E depois, durante a semana, alguém deu 20 euros e ele, por distração por algum motivo, não devolveu a 10ª parte. Que Deus não aceita o primeiro dízimo que foi dado fielmente dos 100 euros. Eu não consigo imaginar um Deus assim, não é? Então, eu não acho que seja dessa forma. O que eu penso é que quando nós somos fiéis a Deus, Deus aceita o nosso dízimo. Quando não somos fiéis a Ele, Ele reprova. Mas no momento seguinte conseguimos ser fiéis a Ele e Ele aceita. Sempre que nós fomos fiéis e devolvemos a Deus de todo o nosso coração, Ele aceita. Mesmo que no outro momento nós falhemos, mas no momento que demos com sinceridade, Ele aceita. Obrigado, irmão Gesimiel. E nós vamos continuar a lição. É incrível que no livro de Malaquias 3:10 nos deixou claro que nós devemos trazer os dízimos para a casa do tesouro. Mas nós sabemos que onde é que era a casa do tesouro no passado? Era o santuário, né? Depois, a seguir, foi transportado para Jerusalém, quando Salomão construiu o templo de Jerusalém. Mas, irmãos, isso já passou há muito tempo. Como é que, hoje em dia, onde é a casa do tesouro? Onde é a casa do tesouro, irmãos? Qual templo? Quem quer participar, coloca a mão no ar e pega no microfone, para nós ficarmos esclarecidos de onde é, hoje em dia, a casa do tesouro, para onde deve ir os nossos dízimos. Bom dia a todos. Antigamente era tabernáculo. Hoje é divisão da nossa igreja adventista do 7º dia. Mas quanto ao dízimo, se nós analisarmos bem, não é só porque cristão é que tem direito de dar dízimo. É toda a raça humana. Porque nós nascemos num. A nossa obrigação é como? De dar Deus que é de Deus e a César o que é de César. E quando essa história que eu vi irmão falar ali à frente, segundo o que está escrito na Bíblia, não é correto. Quando é Deus, dá Deus que é de Deus. Porque se nós roubamos Deus, a pensar que Deus vai nos perdoar, dizer que não é normal, para Deus não tem essa história de dar jeito. O que é de Deus é de Deus. Então, se estou a roubar, é só pedir misericórdia para Deus me perdoar, para continuar a dar parte que pertence a Deus. Era só isso que tem para dizer. Obrigado, irmão, pelo seu comentário e a sua opinião. Nós podemos ver que a lição nos deixou bem claro que a Casa do Tesouro, hoje em dia, é na Igreja Adventista do 7º Dia, a qual nós pertencemos, são as associações, missões, as uniões da igreja é que são a Casa do Tesouro. E nós vemos que nós damos o nosso dízimo onde? Onde é que nós damos o nosso dízimo?
Aqui na igreja. Mas o dízimo fica aqui na igreja? Para onde é que vai o dízimo? E depois de união vai para onde? Eu quero alguém que pegue o microfone e faça a sequência de onde vai os nossos dízimos e da forma como o nosso dízimo é empregado para os outros perceberem. Alguém pode explicar? Ou será necessário chamar o pastor? Sabemos qual é a sequência dos nossos... É importante nós sabermos a sequência dos nossos dízimos, para onde é que vai e como é que é emprega os dízimos. Na casa do tesouro, nesse caso. Eu nunca fui tesoureira, mas eu penso que o dízimo sai da igreja local, vai para a União, e o tesoureiro da União tem parte de que envia para a divisão. O microfone está baixo. Eu não sei se é divisão, depois conferência geral, não é? E lá esse dízimo, bem como as ofertas, não é? É distribuída para a igreja a nível mundial, consoante as necessidades das igrejas. Nenhum dízimo fica na igreja para ser pago o pastor que está afeto a essa igreja. Por exemplo, o nosso pastor Amorim está aqui, então todo dízimo seria salário dele. E nas outras igrejas, vice-versa. Não funciona assim. É lá que vai gerir o dinheiro para que haja mantimento, não é? Aos que estão afetos ao ministério o tempo inteiro. Que são os pastores. Exatamente, que são os pastores. E outras atividades também que a parte do dízimo vai influenciar nos projetos e coisas assim de gênero. Para o avanço da obra, evangelismo. O pastor queria acrescentar? Sim, a irmã Miriam respondeu bem. Portanto, na Igreja Adventista do Sétimo Dia, visto que o texto bíblico diz que para que haja mantimento na minha casa, mantimento na casa de Deus, e eram os sacerdotes... aqueles que trabalhavam no os templo, levitas, os levitas que usufruíam do dízimo. Portanto, o dízimo tem como objetivo os salários dos obreiros, aqueles que trabalham a tempo inteiro para a obra de Deus, pastores, mas também podem ser, em alguns casos, pastores, missionários, em alguns casos podem ser alguns obreiros específicos com um ministério específico dentro da Igreja Adventista. E também para evangelismo, os projetos da propagação da palavra de Deus. E como a irmã Miriam disse, mas eu vou ser mais direto, o dízimo não fica na igreja local, o dízimo que é recebido, por exemplo, na igreja de Sacavém, é enviado todo para os escritórios da Igreja Adventista em Portugal, que nós chamamos a União. Os dízimos que a União recebe, o dízimo dos dízimos é enviado para a divisão. Exatamente. Ou seja, dos dízimos que a União recebeu, 10% são enviados para a divisão. A divisão que é a estrutura onde estão também pastores e obreiros a nível superior. E desses 10% que a divisão recebe de todas as uniões, 10% vão para a Conferência Geral, que é o nível superior, onde também estão lá obreiros e estão lá também pastores. E depois há dízimos especiais, por exemplo, há aqueles irmãos que venderam uma empresa por muito dinheiro, por milhões, e esse dízimo também é grande. E esse dízimo é entregue diretamente nesses níveis superiores e ficam disponíveis principalmente para os missionários. Eu fui missionário na Guiana Francesa, por exemplo, eu fui pago pela Conferência Geral, pelo nível superior, através desses tais dízimos especiais, que são entregues a nível mundial, a nível superior, ou então a nível intermédio, mas chega lá a nível mundial num montante maior. E desta maneira, como disse também a irmã Miriam, não há os pastores que têm o mesmo ano de serviço, estejam numa igreja grande ou numa igreja pequena, na Igreja Adventista do Sétimo Dia, eles têm o mesmo salário. Ou seja, um pastor que com 10 anos de serviço de pastor está a pastorear uma igreja pequenina, pobrezinha, uma igreja com 25 membros, ele recebe o mesmo salário do que recebe um pastor com 10 anos de serviço, que está a pastorear uma igreja de 600 membros, recebe exatamente igual. Porque o trabalho é exatamente igual, às vezes até é maior em igrejas mais pequeninas, exige mais do pastor, e, portanto, não há os pastores com o mesmo ano de serviço têm um salário igual. Obrigado, pastor. Então, fica a seguinte pergunta. Então, eu posso pegar o meu dízimo e fazer do meu dízimo o que eu quero? Imaginemos, eu quero entregar, sou de Sacavém, quero entregar meu dízimo noutra igreja. Eu quero pegar o meu dízimo e ajudar um pobre. Posso eu fazer isso? Eu acho que eu não ouvi isso de forma unânime. Eu posso fazer do meu dízimo aquilo que eu quiser?
Não. Então está esclarecido essa parte. Vamos dar continuidade à nossa lição, onde falamos sobre o propósito do dízimo. E a lição nos pediu para nós lermos o livro de Levítico, capítulo 27 e 30, e também Números 18, 21 a 24, e que nos deixa uma pergunta. O que se propõe Deus fazer com o dízimo? E eu tirei aqui umas notas que nos diz que todos os dízimos da terra são de quem? São do Senhor. São santos ao Senhor. Eu não sei se os irmãos perceberam essa parte. Os dízimos são santos ao Senhor. E outro ponto diz que os filhos de Levi, os dízimos são destinados aos filhos de Levi. Todos os dízimos. Nesse caso, no passado, eram filhos de Levi. E hoje em dia, quem são os filhos de Levi? Ou que seja, quem pertence aos levitas atuais? Que fazem trabalho no templo, na igreja, organiza a igreja. Quem faz isso? O pastor acabou de explicar há pouco tempo. Hoje em dia, os nossos dízimos seguem esse procedimento que o pastor acabou de explicar. E a lição nos diz que o pessoal ministerial do Antigo Testamento, que são a tribo de Levi, não recebeu grandes propriedades como as que foram dadas ao resto da tribo. Levi recebeu certas cidades, incluindo as cidades de refúgio, com suficiente terra ao redor para o plantio de hortas pessoais. E os levitas eram sustentados pelos dízimos dos outros israelitas, e eles também dizimavam o seu rendimento. Irmãos, isso aqui é exatamente o que acontece nos nossos dias. Nós sabemos que os pastores, como o pastor aqui referiu muito bem, os pastores e os obreiros, eles são sustentados pelos dízimos que cada um de nós dá. E eles também, que são os levitas do passado, eles também dizimam. Ou seja, eles recebem os dízimos que nós damos, né, que sustenta eles, e eles também, consequentemente, dizimam. E nos diz também no livro de Atos, capítulo 20, versículo 35, nos deixa uma pergunta. Qual é a mensagem aqui e como é que isso se relaciona com a questão do dízimo? Eu tentei fazer um resumo desse texto que nos diz: em tudo tenho mostrado a vocês que trabalhando assim é preciso socorrer os necessitados. E lembrar das palavras de Jesus: mais bem-aventurado é dar do que receber. Nós vemos que o dar é algo que sai dentro de nós. Quando nós damos, Jesus diz que é mais bem-aventurado dar do que receber. Porque é algo que vai abrir o nosso coração. Vai retirar do nosso coração todo o egoísmo. E a lição nos diz que uma segunda grande razão para a fidelidade financeira é podermos aceder às prometidas bênçãos tangíveis de Deus, como parte do contrato do dízimo. Deus prometeu bênçãos que são tão grandes que não teremos espaço suficiente para receber. Com nosso excedente, podemos ajudar outros e ajudar a sustentar a obra de Deus com as nossas ofertas. Nós devolvemos o dízimo porque Deus prometeu bênçãos. Quando nós damos, nós vamos receber bênçãos da parte de Deus. Eu queria dar a oportunidade a quem ainda não falou, irmã Joselete, porque aqueles que já falaram, aqui, tinha levantado a mão primeiro. Bom dia, irmãos. Aqui nesta lição diz que não só para que haja mantimento na nossa casa, mas também fala do dízimo como um ato de fé. Na nossa casa não, na casa de Deus. Mas... Casa de Deus também é nossa casa, né? Porque aqui diz, provai e vede. Quando nós fazemos esse ato de fé, a Bíblia diz que não, para que haja mantimento também em vossa casa. E esse ato de fé que nós temos para com Deus, dando os nossos dízimos, isso nos ajuda a desenvolver essa confiança com Deus. Até a lição nos diz para o tempo vindouro, quando vier a perseguição, coisas dessa, a nossa fé com Deus está tão alicerçada. E a lição também exaltou, se nós formos fiéis a Deus, a bênção vai ser tão grande que nós não temos nem espaço suficiente para pôr, muitas vezes, a bênção que Deus nos concede. Isso é um desafio, isso é uma prova de fé, porque quando nós somos fiéis em Deus em pouco e em muito, seremos exaltados. Obrigado, irmã Joselete. Eu não sei se alguém queria acrescentar mais alguma coisa nesta lição. Vamos ser breve,
O irmão ali, no fundo, que também ainda não falou. Bom dia, igreja. Então, esse texto de dízimo, para dizer, na verdade, falar de dinheiro você está a falar de uma coisa muito complicada. Porque dinheiro, para Deus ver para o jovem rico, disse ele como? Vende tudo que tem e segue-me. Mas o jovem ficou em silêncio. Isso para dizer que o dinheiro é raiz de todo mal quando nós não sabemos fazer o quê? Dominar o dinheiro. Então, a pergunta é, podemos dar dízimo naquilo que a pessoa nos oferece? Esta é uma pergunta? Sim. Pastor, pode responder essa pergunta para nós? Imaginemos que alguém oferece-me, por acaso já ouvi isso também na igreja, sim, dinheiro, alguém me oferece, o irmão Jesus também tinha referido isso, eu recebi 1.000 euros, já devolvi a 10ª parte, 100 euros. E alguém me oferece 20 euros, e se há algum problema de eu não oferecer a 10ª parte desse 20 euros, ou eu sou obrigado, nesse sentido, entre aspas, a oferecer o dízimo dessa oferta que me deram? Tudo o que eu recebo, mesmo um subsídio, uma oferta de aniversário, tudo o que eu recebo, eu reconheço que é graças a Deus. E Deus é o meu sócio. E eu honro essa sociedade. Por exemplo, e a minha esposa que faz essas contas com mais cuidado, nós temos um terrenozinho que produz umas frutas e na nossa casa também temos uma hortinha e tiramos de lá umas coisas. A minha esposa, ela calcula, aqui, quando tiramos a fruta, quando tiramos as ervilhas, as couves, ela calcula, e em oração ela calcula, porque ela está grata a Deus e reconhece a Deus, que foi graças a Deus que pudemos ter aquela colheita. E ela, depois de calcular, e reparem, aquilo foi fruta para nós comermos, nós não vendemos, foi fruta para nós comermos, foram ervilhas para nós comermos, foram couves para nós comermos, mas ela, para agradecer a Deus e para reconhecer a soberania de Deus, ela calcula quanto é que aquilo que nós colhemos valeria se comprássemos e dá o dízimo. Não é oferta, ela dá o dízimo. A oferta é outra coisa, ela dá o dízimo para honrar esta parceria com Deus. De tudo o que eu recebo, por exemplo, no Natal, os nossos pais dão-nos algum dinheiro, por exemplo, e nós a mesma coisa reconhecemos que, em primeiro lugar, se os nossos pais estão vivos, é graças a Deus, que é o soberano. Se eles puderam dar-nos alguma coisa, é porque Deus também nos permitiu eles terem. E nós honramos essa parceria com Deus, porque é um rendimento, porque é um valor que nós recebemos. E nós devolvemos o dízimo. Ou seja, tudo isto vai depender do tipo de relacionamento que eu tenho com Deus. O dízimo é uma questão que tem a ver, em primeiro lugar, com a espiritualidade. E sabem, é um sinal de espiritualidade. Quando nós falamos, por exemplo, aumentar a espiritualidade na igreja. Como é que se aumenta? Como é que se mede a espiritualidade na igreja? Como é que se mede? A fidelidade dos dízimos é um dos fatores que mostra a espiritualidade, a qualidade da espiritualidade que eu tenho com Deus. Porque é muito pessoal, sou eu. Os outros nem precisam de saber. Os outros nem precisam de saber, mas eu sei. E quando a minha espiritualidade é forte com Deus, eu demonstro nessa fidelidade que honra a Deus, E mais ninguém sabe, só Deus é que sabe, Deus e eu. E, portanto, o princípio aplica-se a todo o rendimento, inclusivamente a doações. Inclusivamente, se eu encontrei dinheiro no chão, por exemplo, eu decido assim para honrar a Deus. Agora, eu não vou julgar ninguém. Eu estou a falar aqui do princípio global. Porque depois, cada um, e não há policiamento aqui, cada um é que, na qualidade do seu relacionamento com Deus, é que vai ser fiel ou não. Se não for fiel, está a roubar a Deus. Mas eu não vou chamar ladrão a ninguém. Porque não é minha função. E porque isso não me diz respeito a Deus. Diz respeito a Deus. Mas o princípio é este. O princípio é este. Deus é o meu sócio e como meu sócio
ele diz que 10% daquilo, do rendimento que eu tenho, seja do trabalho, seja da oferta, é dele. Eu pessoalmente honro a Deus nessa parceria e com muito amor e com muito carinho e com muita gratidão, porque é graças a ele. Obrigado, pastor. Então está respondida a pergunta, tudo que vem à mão, tudo é de Deus, então nós devemos tirar a 10ª parte como a parte do dízimo. Nós já vamos terminar, infelizmente, nosso tempo voa, mas nós não podemos sair daqui sem responder essa pergunta. Nós devemos dar dízimo do nosso rendimento líquido ou bruto? Agora vamos explicar na prática. Quanto é que é salário mínimo em Portugal? 760 subiu? Subiu para 760, né? Mas quanto é que nós recebemos que vem ali no banco, que a gente recebe ali no banco? Quanto é que é? Então não é bruto. Aquilo que entra na nossa conta não é bruto, é líquido. Ou estou errado? Estou errado? Aquilo que entra no nosso banco é líquido. Então qual é que é o nosso salário bruto? É aquele que vem no recibo. Porque no recibo vem o nosso salário sem descontos. Depois vem desconto de segurança social, desconto de finança. E depois é que nós recebemos aquilo que vem no nosso banco. Então, supostamente, nós damos dízimo com aquilo que vem no nosso banco, com aquilo que nós recebemos, ou com o nosso salário bruto que vem no recibo. Os irmãos estão a rir, mas eu não sei se estão a perceber. Nós damos o dízimo com aquele que nós recebemos, que vem ali, a gente vai ali para o multibanco e retira, ou sobre o salário bruto que fica ali no recibo. É exatamente isso. É esta a pergunta. É isso que eu queria falar. É esta a pergunta. É aquilo que tira. E agora, o que é que acontece? Depois de receber o recibo do ordenado, é que nós vamos ver quanto que a Segurança Social tem tirado e concordo, fazer um resumo total, tirar em bruto. Mas o problema é que há pessoas que nem sequer recebem recibo de vencimento. E outra coisa, só para terminar, é muito rápido, mano. Pelo menos com essa lição, o que eu acabei de perceber, vi que muitas pessoas ficaram a saber como que se deve entregar dízimo. Porque hoje em dia, no meio do povo de Deus adventista, nós, desculpamos esse termo, não estou ofendendo ninguém, parece coisa que nós, adventistas, somos profissionais a roubar Deus. Eu digo, eu também estou nessa lista. Com essa lição tem me ajudado para ajudar a saber como levar coisa séria em coisa séria. Amém, irmão, isso amém. Tem a ver com nossa salvação. Isso tem a ver com nossa salvação. Se alguém me deu 5 euros, Deus tem 50 cêntimos aqui. Pois tem. Porque se eu só entregar o dízimo, que é do meu ordenado, já esse dízimo para Deus já não é considerado dízimo. É oferta, não é dízimo. Obrigado. E para Deus é roubo. Obrigado, irmão Tera. Então, isso tem que ficar esclarecido, irmão. O nosso dízimo deve ser retirado do salário bruto. Prestem atenção nos vossos recibos. O dízimo não sai daquilo que vocês recebem e tiram lá no multibanco. É do vosso salário bruto. Do vosso salário bruto é que se deve tirar os 10% para Deus. Eu sei que não é essa a prática, mas a lição da Escola Sabatina vem com esse mesmo sentido. De nos ensinar e de nos esclarecer para que nós possamos fazer da melhor forma possível. Irmão Mike, já para terminar, já terminou mesmo, acabou mesmo, irmão. É para explicar essa situação que é um bocado... Depende por quê? Toda a gente sabe que os impostos são cobrados à cabeça porque o Estado assume uma determinada taxa, ok? E depois há aquilo que se chama o encontro, que é o IRS. Existem duas possibilidades. Ou a pessoa tira já bruto, ok? Descontando a Segurança Social, porque isso da Segurança Social a pessoa vai receber com os subsídios, e aí tem de tirar o dízimo, como o pastor falou. Ou faz isso, e quando vai fazer o IRS, o que receber do IRS já não tira o dízimo, porque já o fez no bruto, porque basicamente é isso que o Estado faz. O Estado cobra. Você ganhou, por exemplo, 1000 euros. E o Estado diz assim, desses 1000 euros, 100 euros antecipadamente é imposto. No final do ano o Estado diz assim, meu amigo, diga-me quanto é que você teve de despesa. E o Estado vai dizer assim, olha, dos 100 euros que eu lhe andei a cobrar de mais, 50 eu vou lhe devolver.
Se quem tira dízimo só do líquido, quando vai fazer o IRS e receber, deve retirar o dízimo do IRS. Vou passar a palavra ao pastor, porque esse assunto é um assunto sério. Como eu disse há pouco, nem eu nem nenhum de nós é polícia de ninguém. E, portanto, temos que dar uma margem à consciência de cada um no seu relacionamento com Deus. Agora, qual é a lógica desta pergunta? Os impostos, eles vão beneficiar-me a mim também. Ou seja, para eu ter professores a ensinar os meus filhos e eu não pagar nada, ter um ensino gratuito, esses professores têm que ser pagos e eles são pagos pelos impostos. Para haver polícia na rua, para eu estar em segurança, esses polícias têm que ser pagos e para haver médicos, e eu pago tão pouco aqui em Portugal, quando eu preciso de um médico, agora no Sistema Nacional de Saúde nem se paga, mas esses médicos, esse equipamento, esses hospitais têm que ser pagos. São pagos pelos dízimos. E podíamos ir por aí fora. Para eu ter estradas, para eu andar, essas estradas têm que ser pagas. Elas são pagas, perdão, não são pagas pelos meus dízimos, são pagas pelos meus impostos. Portanto, os impostos beneficiam-me. Eu não gosto de pagar impostos, mas eles são necessários, porque se não houvesse impostos, não havia hospitais, não havia polícia, não havia estradas, não havia toda essa base que vai me beneficiar. Não é problema meu se os impostos estão a ser mal usados. Como também não é problema meu se os dízimos forem desviados a nível superior. Cada um vai responder a Deus. Mas os impostos beneficiam-me, não há dúvida. Eles beneficiam. Por isso a lógica é que eu, ao devolver o dízimo, devolvo o dízimo do bruto. Do bruto. Antes de ser retirado os impostos. Depois de dito isto, eu volto a dizer aquilo que eu disse à cabeça. Eu não sou polícia de ninguém. Não julgo ninguém, não me compete saber como cada um faz. Que cada um faça na sua consciência perante Deus. Porque é perante Deus que tem que responder. Não é perante nenhum de nós. Obrigado, irmãos, e um bom sábado para todos. Que nós possamos sair dessa lição e esclarecer. Que Deus possa nos abençoar.